De onde tinha vindo então esse vazio, esse afastamento, essa incapacidade de ser feliz naquela hora única? Olá, eu sou a Luma Carneiro, bem-vindo ao canal Extraordinário Leitor Ordinário. E hoje eu tô aqui para fazer o rabisco do meu livro para o mês de agosto, dos meus 2 livros para 2019. Esse livro se encontra na segunda parte do vídeo, e que o link estará aqui no cartão e no box de descrição. E o livro, então, para esse mês é O Bosque das Ilusões Perdidas, do Alain Fournier. Enfim, caso você continue vendo o vídeo e goste do que você estiver vendo, por favor, não deixe de dar a sua curtida. E, enfim, se gostar muito mesmo, deixa a sua inscrição, ok? Enfim, bom vídeo pra todo mundo. Outra coisa. Os vídeos aqui no canal têm spoilers. Então, caso você não tenha lido o livro e se preocupe com spoilers, eu vou avisar um pouco, sei lá, um sinal sonoro quando os spoilers começarem. Mas, enfim, caso você não tenha lido e não se importe com eles, vá até o final, então. Apesar do livro se chamar O Bosque das Ilusões Perdidas em português, no original ele vai se chamar, atenção pela pronúncia patrocinada pelo site Fauve, Le Grand Moulin, ou algo assim. Que significa o grande moulin. O que é esse moulin, ou quem é, né, digamos assim. E nada mais é do que um garoto que vai chegar na casa do François. O François mora nessa casa, que também é uma escola, uma espécie de internato, escola para garotos, enfim. E aí esse Moulin, esse Augustin Moulin, acho que em francês é Augustin, eu vou chamar de Augustin porque Moulin vai ficar muito rebuscado para mim. Então Augustin chega lá, mas é estranho como ele chega na casa do François, e eles devem ter ali entre seus 15 e 17 anos, esses garotos, porque de repente o François volta para casa, a mãe tá lá dentro se pirulitando, e aí ele vê uma senhora meio que cercando a casa, provavelmente, assim, chamando, procurando por alguém. E aí eles entram, ela diz que o filho vai passar a tanto estudar quanto morar ali, e de repente o Augustin sai, sei lá, do meio das escadas, do sótão, alguma coisa assim. Tipo, ele entrou e tá lá dentro. A mulher lá, a mãe do François, não sabia. Só por aí você já vê que esse Augustin é meio problemático. Só que o Augustin também vai achar uns fogos de artifício, alguma coisa assim, que não queimou totalmente lá dentro desse sótão. Então ele sai pra queimar no pátio, e quem o segue? O François. E aí tem aquela coisa da identificação instantânea. E pronto, já são melhores amigos pro resto da vida. É mais ou menos assim o livro, mesmo. O que acontece é que esse Augustin, como eu já falei, ele é espevitado, eu diria assim. Então, um belo dia, os pais do François vão chegar, e o pai dele, que também é professor deles lá na escola, pede para alguém acompanhar o François a buscar os avós. E aí, todo mundo acha que o Augustin que vai, porque ele de repente em pouco tempo se tornou meio que o líder da turma, alguém a ser venerado quase. Só que o pai do François não escolhe um outro garoto lá. Acontece que o Augustin, com esse espírito aventureiro, não é que ele rouba, mas assim, já tinha alguma carruagem, sei lá, algo do tipo reservada para que ele fosse buscar, o François fosse buscar os avós. Só que ele pega e vai porque ele se acha Hércules, sei lá, as 12 tarefas de Hércules, alguma coisa assim. Só que no meio do caminho ele se perde aqui, aí mais pra frente ele se perde de onde ele já tinha se perdido, ele dorme e se perde de onde ele já tinha se perdido, que tinha se perdido. Ou seja, ele tá perdido pra dedéu. Acontece que ele tá tão perdido que, sério, a sensação que dá, que no lugar onde ele meio que vai passar um tempo, é quase que um sonho, assim, é uma coisa bem onírica mesmo. É uma festa num castelo, enfim, em que é tudo tão de cabeça para baixo que eu estava esperando a Alice aparecer a qualquer hora, ou no mínimo o coelho gritando: está atrasado, está atrasado, está atrasado, algo assim. Porque é a festa mais estranha que eu já li na minha vida. Pra você ter uma ideia, de repente crianças passam dizendo que não, eles vão fazer o que a gente quer que eles façam. E você vai dizer: ok, crianças são rebeldes, crianças se acham assim. Não, ele realmente vai constatar que as crianças que mandam ali naquele palácio. Tipo, como assim? Acontece também o fato de que, tipo, ele tá muito cansado, com sede, com fome, com tudo. Então ele arranja algum lugar por ali pra dormir, mas eu não sei se eu entendi certo. Mas parece ser um lugar meio pobre, meio arcaico, meio sei lá o que, sabe? Muito paupérrimo, assim. E de repente ele já acorda num lugar mais um pouco pomposo.
e de repente as pessoas estão cientes dele ali, que ele está ali naquele quarto, mas não se incomodam, e de repente ele, na hora da festa, começa a falar com todo mundo e ninguém pergunta de onde ele é. É uma festa muito louca. Parece título da sessão da tarde, mas sério, é uma festa muito louca. Parece que é um sonho, de verdade, assim. Então, se dá pra acreditar, eu não sei, honestamente. Esse livro, eu fico pensando se dá pra acreditar nele totalmente. Minhas suspeitas, né? E o que acontece? Nesse grande palácio vai acontecer o casamento e, enfim, o noivo vai chegar com a noiva no dia seguinte e tal, mas assim, ele é um noivo meio mimado, então acontece que a festa já tá acontecendo, os jogos, as brincadeiras, os passeios, e o noivo e a noiva vão chegar só pra casar. Enquanto Augustão tá lá, ele vai conhecer uma Ivone, que ele vai se apaixonar perdidamente, assim, só que acontece que o noivo não vai mais vir com a noiva, porque a noiva entendeu tudo errado na cabeça dela lá, umas histórias, uns paranauês e tal, e aí ela acha que não vale a pena mais casar com o príncipe. O príncipe volta e todo mundo sai correndo do casamento, parece que fala que tem uma bomba lá, todo mundo sai correndo, de tão rápido que se esvazia aquele palácio, sabe? Eu tô falando que a festa é louca. E aí ele tem que sair às pressas e tal, volta pra escola também, sabe-se lá Deus como, de tanto pedir carona e, obviamente, né, pegar caronas e tal. Quando ele chega lá, ele chega mudado na escola, na casa em que ele tá. Ele chega mudado, ele não é mais aquele jovem espevitado. Ele é só um jovem que quer voltar pra mulher que ele conheceu e começou a amar, e se possível também pro palácio, porque provavelmente ela está lá. Então o que acontece? Ele começa a fazer, a se concentrar, a sair, sabe? Ele quer voltar para esse domínio, para esse terreno perdido, algo assim, né? Acontece que ele não lembra, obviamente, porque ele se perdeu, não uma vez, mas se perdeu dentro dos momentos perdidos que ele já estava. Então acontece que ele simplesmente não sabe e vai ficar um tempão tentando traçar esse mapa de volta. Ele vai contar com a ajuda do François, onde ele finalmente, depois de um tempo, vai confessar um pouco o que ele passou nesses 2 ou 3 dias que ele passou afastado da escola. Acontece que essa festa também me deixou um pouco desconfiada, porque essa festa me fez refletir um pouco no resto do livro, no sentido de que, se na festa as crianças mandam, e parece um sonho aquela festa, como eu já falei, eu fui depois dessa festa voltar para a vida normal dos alunos, aí eu comecei a perceber que realmente, se as crianças mandam ali no palácio, os adolescentes é que mandam na vida real, porque os adultos desse livro, qualquer adulto, eu acho, eles não têm ação nenhuma, eles seguem ou eles orbitam em torno dos adolescentes. É muito estranho isso, porque parece um sonho impossível, uma meta de vida, sabe? Eu fiquei assim, o que isso quer dizer, gente? Crianças que governam, e ainda são crianças, obviamente, e adultos que seguem a vida. Será que isso era o ímpeto do Fournier, querer ser criança para sempre, tipo de Peter Pan? Não sei. Eu achei muito estranho isso. Depois a festa me abriu os olhos para os outros personagens já crescidos da história. E realmente eles são, sabe, engatou ali, ficou, morreu. Pronto. Quem comanda não só a história em si, mas qualquer ação são os adolescentes / jovens. Enfim. Acontece que, enquanto eles estão ali, e já se passaram alguns meses, e o Augustin tem traçando lá as coisas, vem um aluno novo que consegue roubar esse mapa dele, mas depois chega a ser amigo dos dois e acaba dizendo que, olha, eu também estive lá, eu não lembro direito como é que chega, eu completei o que eu sei do mapa pra você e tal. Depois vou descobrir que, na verdade, esse ser quase que maltrapilho, né, que chega lá, é o príncipe. É o príncipe. Que quer ver o que o Augustin sabe também da história. Então, esses 3 realmente se tornam amigos. O Augustin parte pra vida atrás. Então, o Augustin parte, né, atrás dessa garota, tendo já mais pistas e tal. Mas ele não consegue encontrá-la. Ele sai, diz assim, olha, eu vou sair daqui, já falei com a minha mãe, tá tudo certo, enfim, não vou me estudar aqui. Eles se despedem, acreditando que vão ser irmãos, parceiros pro resto da vida, algo assim. Só que o tempo passa, obviamente, essa amizade vai esfriar, muito mais até por conta do Augustin do que por conta do François.
E numa das férias, então, do François, já com os tios, ele vai saber, então, que finalmente aquela garota em que seu amigo tinha amado, praticamente desde o primeiro momento que a viu, morava ali perto da casa dos tios, lá no outro vilarejo, algo assim. E aí corre, então, pra contar pro Augustin já, e Augustin até se assusta com ele lá, mas ele percebe que o Augustin não ficou exatamente tão feliz assim. Mas o Augustin vai atrás da garota, enfim, eles se casam. Só que de repente a sensação que dá, a sensação, hein, é que sabe quando você persegue muito uma coisa e quando você finalmente alcança ou obtém, perde a graça. Eu posso contar isso, por exemplo, com os livros que eu compro na Amazon. A espera é mais legal, a espera dos livros chegarem aqui em casa, é mais legal do que tocar o livro em si. Depois que eu abro o livro, toco e vejo como ele é por dentro, baixa toda aquela tensão, sabe? E fica, chegou, enfim, tá aí agora, só falta ler, algo assim. Parece que é isso que acontece com o Augustin até, porque depois que ele noivo, que namora com a menina, o François vai perceber que, tipo, mas não era pra ele estar assim, era pra ele estar 1000 vezes mais animado, entende? Enfim, se casa, tem a noite de núpcias. E o que acontece? Alerta de sim, eu esqueci de contar uma coisa muito importante. Essa Ivone, ela é irmã do príncipe. Só que o que a gente vai descobrir é que depois da noite de núpcias, o Augustin sai junto com o seu cunhado, então o príncipe, em busca da sua noiva. Porque eles fizeram um trato, um acordo de que sempre que tivesse uma oportunidade, então o Augustin iria ajudar o príncipe a achar o seu amor. Aí você diz assim, e ele sai realmente, só que ele deixa a Ivone grávida. A Ivone passa a gravidez inteira sem marido, mas acompanhada do François, que tá lá não só como melhor amigo do Augustin, e por isso tem que ficar então com a esposa do melhor amigo ali, né? Vendo o que é que precisa ou não, mas também porque ele realmente é atraído por ela. Eu realmente não sei até que nível. Tem gente que vai dizer que não, que ele não tem nenhum amor romântico. Tem gente que vai dizer que sim, eu não sei, tá? Às vezes parece que sim, às vezes parece que não. Às vezes me parece que o amor que eu sinto por ela passa pelo Augustin, eu não sei. Então acontece que ela tem esse filho, ou filha na verdade, e Augustin não volta, sabe? Passa-se quase um ano, então tudo o que era da Ivone, do pai da Ivone, fica pro François até que então o Augustin volte. Ele volta depois de um ano mais ou menos, já com o príncipe e a sua amada, acho que é Valentine, acho que é esse o nome dela, felizes para sempre. Mas agora ele vai descobrir que a Ivone morreu e que ele tem uma filha. Essa é a história resumida. Contando, obviamente, o comentário da festa, que eu achei a coisa mais absurda que eu já li na minha vida. Não é tão absurdo quanto a Alice, porque a Alice é um sonho, é um devaneio, sei lá. Aqui é uma coisa tão absurda colocada dentro de uma coisa muito real. E eu já falei em 1000 vídeos aqui nesse canal que essas coisas sempre dão nó na minha cabeça. Aceitar isso, sabe? Como, sim, aconteceu. Por isso que eu não sei se eu creio tanto assim em tudo desse livro. Até porque a gente precisa ver que é o François contando a história do Augustin. O Augustin pode ter distorcido, não relembra. Ele não lembrava aonde era o terreno do palácio, gente. Não sei. Ele pode ter contado, querendo ou não, querendo, de propósito ou não, a história já é meio distorcida pro Augustin. O Augustin tá descontando, querendo ou não, a história já é distorcida pra gente. Eu não sei realmente até que ponto acreditar nessa história, não. Mas, tirando também esse fato de que a festa me parece uma inversão de quase que de hierarquia, e que isso também reflete um pouco na história, que eu considero história real do livro. Tirando essa inversão de valores também, outras coisas devem ser levadas em consideração. Primeiro, essa Ivone aí, pensando bem, não sei, hein? Não sei não se o François não era apaixonado, porque eu não sei quem poderia ser, talvez, um alter ego do próprio Alain Fournier, não sei. Porque o próprio Alain Fournier tinha sua Ivone. Ivone, sei lá das contas, é um sobrenome muito complicado, eu não vou falar.
Mas ele tinha essa Ivone, que ele também teve esse amor quase que platônico. Só de ver a garota, ele sentiu toda essa adrenalina e passou a, então, a acompanhá-la e tal. Mas ela se casou, ele nunca foi dela, ou ela nunca foi dele, enfim. Como que o próprio François também, a Ivone também nunca foi do François. Será que é isso? Não sei. O Augustin, pessoal, o livro, assim, pra mim foi muito difícil. Os 2/3 do livro, assim, passaram muito arrastados. A história me interessou mesmo no terço final, em que é quase que mais ação, sei lá, de uma certa forma. Acontece que eu também não gostei nem do final, propriamente dito, porque eu não sei se eu leio o final aqui, mas tá, não vou ler, mas é como se o François percebesse que o Augustin só aparece pra tirar as coisas dele, assim, sabe? Tipo, ele agora no final aparece então pra tirar um pouco de consolo que ele tinha, que era essa filha do Augustin com a Ivone, em que ele tinha se apegado à criança, mas a criança não tinha se apegado a ele, era incrível isso. Então ele percebe que, ó, ele veio pra pegar ela e levar pra novas aventuras, sabe? E esse ano que ele devotou, não sei se ele chega a ficar um pouco, eu não vou dizer bravo, porque também não é essa palavra, mas, sabe, abatido, algo assim. E essa filha, eu não sei, ela é a redenção do Augustin, porque, olha, eu vou falar a verdade pra vocês, o Augustin pra mim só fez besteira nesse livro inteiro. Até esse trato que ele larga a esposa na noite de núpcias pra ir atrás do amor do cunhado, eu não sei como que alguém leva um trato desse tão a sério. Me parece realmente um trato feito por juvenis, porque é essa coisa assim, eu prometi que meio-dia, daqui a 2 anos estaria almoçando com você. Então, a minha cidade pode estar explodindo, eu tinha esse trato com você, dane-se a minha cidade. Eu vou salvar, eu vou almoçar com você. Gente, vida real não é assim. Você pode até ter feito uma promessa, mas as circunstâncias são outras. Você, claro que no máximo, ou dentro do possível, vai tentar cumprir. Isso me parece uma coisa muito de adolescente, sabe? Aquele amor pra toda a vida que não dura 2 meses. Não é bem assim, mas sério, tipo, quem que abandona a mulher depois da noite de núpcias por causa de um trato que fez? Não dá pra entender, eu não consigo entender. Então pra mim o Augustin só fez besteira nessa novela. Eu fiquei, o que é a filha dele aqui? Isso é uma retratação? É a redenção dele? A chance de um novo começo? E por favor, um começo ajuizado, sabe? Não sei, eu não entendi mesmo o porquê daquela filha lá. Mas outra coisa que eu esqueci, não, deixei pra falar agora e já ia esquecendo, é que essa coisa, de novo, de inversão de hierarquia, outra coisa que mostra o quanto isso é forte nesse livro, é o próprio príncipe, que a gente vai perceber, enfim, eu não lembro quem conta, não sei se é a Ivone que conta, que quando eles eram crianças, e o príncipe é mais velho que a Ivone, ele queria ter uma casa, o príncipe queria ter uma casa pra ele, pra que ele serviço, para que ele brincasse de casa, de ser o dono, de ser o senhor daquele lar, enfim. Então o pai, o rei, não sei, enfim, tinha uma propriedade pequenininha ali por perto do palácio, enfim, e ele comprou para esse filho ia lá, brincava de ser o dono daquele lugar e daquela redondeza, às vezes dormia lá. Eu fiquei, não, sabe? Gente, que livro estranho. Livro estranho. O autor morreu depois... Se eu não me engano, esse livro foi em 1913, foi lançado em 1913 e em 1914, história então a Primeira Guerra, e ele vai e acaba morrendo. E eu fico pensando, honestamente, para encerrar aqui o vídeo, eu acho, pode ser que alguma coisa venha, porque eu tô sempre esquecendo o que eu vou falar, mas eu fico pensando, se ele voltasse da guerra, honestamente falando, se ele ainda escreveria um livro assim, provavelmente não. Esse livro me pareceu muito ingênuo, muito, como é que eu posso dizer, romantizado, muito, sabe, você não vai ter uma linha engraçada aqui, uma linha nem sequer irônica, você não tem nada aqui, é só sofrimento o tempo todo. Em certa parte me lembrou o Demian do Hermann Hesse, que também tem resenha, cartão e box de descrição, mas por incrível que pareça eu gostei mais de Demian do que esse livro. Esse livro realmente nós não nos identificamos. É engraçado um pouco como o Augustin parece um pouco remédio pro François, inclusive no aspecto físico,
sabe? Cada vez que ele se envolve mais em aventuras com o Augustin, ele tem um problema no joelho, em que ele não consegue andar direito, enfim, ele é muito limitado, ele não pode ir em certos lugares, né? Quando ele começa a se envolver com o Augustin, o joelho vai melhorando. Tem um certo dia em que ele se envolve mais ainda nessas aventuras com o Augustin, e o joelho, sabe, ele diz algo assim. Acho que é quando ele vai atrás do Augustin contar a notícia de que ele achou a Yvonne. Tipo, ele percebe que naquele dia o joelho dele realmente tinha zerado, sabe? Fica assim, meu, que coisa estranha. Pode ser também que essa é uma coisa curiosa a meu respeito. Os livros que eu escolho para ler, e até mesmo alguns livros que eu compro, eu gosto de comprar sabendo o título, sabendo 30% da sinopse, e pronto. É isso aí. É quase que muitos dos livros eu compro às escuras. Foi assim com Demian, e que eu relativamente gostei. Foi assim com o próprio Retrato do Artista Quando Jovem, que eu li logo na sequência de Demian, e me parecia uma sequência de Demian. Então eu acabei desistindo da leitura, porque eu disse, não, eu já sei de Demian, que já me deu um trabalho, e parece que eu tô lendo o mesmo livro. Aí eu dei uma pausa, que em julho eu li Fundação, que destoou completamente. Mas sem querer, querendo, porque eu não sabia que ia ser na mesma pegada, esse livro me lembrou muito Demian. Enfim, aquela história de romance de formação, de toda a melancolia da juventude, de descobrir o que quer ser, de descobrir o seu lugar no mundo, sei lá, parece uma malhação, né? O seu lugar no mundo. Mas, sério, eu ainda fico com Demian, e esse livro aqui... Eu juro que eu deixei esses R$3 aqui, que uma vez eu tentei vender por R$3 e não consegui, porque eu disse assim, eu vou deixar aqui, se eu gostar, eu arranco e fica na minha estante. Se eu não gostar, já está aqui o preço para ser repassado adiante. E é um livro para ser repassado adiante. Eu já abandonei esse livro, para quem viu os 12 livros para 2019, viu que eu já abandonei esse livro uma vez. Quando eu abandonei com raiva, porque eu tava achando muito chato. Eu não achei tão chato, eu achei meio fraco, é diferente. Não sei se eu consegui explicar direito. Mas enfim, é isso. Eu espero que se você não gostou tanto assim da sinopse do livro, eu espero que você tenha se interessado ao menos pelo meu rabisco. Vejo você no próximo vídeo do canal. Foi um prazer recebê-lo aqui e volte sempre.